Glória a Deus, queridos. É muito bom estar aqui na casa de Deus. Como eu não canso de falar, é muito bom ser igreja com cada um de vocês. Cada um de vocês é precioso. Cada um de vocês é amado do Pai. Cada um de vocês é escolhido por Ele. Cada um de vocês nasceu com um propósito específico dentro da casa de Deus. E por muito tempo, o inimigo de alguma forma tentou nos amarrar e nos impedir de não cumprir com o propósito que Ele tem específico para a vida de cada um de nós. Se você vem acompanhando esse mês, você tem percebido que as mensagens ela tem tido um tema direcional, bem direto. O mês a gente tem o tema que é Totalmente Perdoados. A gente teve a primeira mensagem com o pastor Fábio. A segunda semana a gente teve a mensagem com o pastor Maurício. E se você perdeu essas duas mensagens, nós temos um canal no YouTube. Ali você pode digitar Caminho Vivo, que ele vai direcionar direto para o canal, e daí eles podem procurar essas mensagens, que elas vão estar disponíveis para você acessar e assistir. E o que eu queria compartilhar, o que eu quero compartilhar com vocês nessa noite é, continuando o mesmo tema, Totalmente Perdoados, e eu quero falar sobre livres da culpa. Livres da culpa. E o que é culpa? O que é culpa? E se a gente olha para as nossas vidas, a gente vê que são medos ou situações negativas que vivemos no passado e que, de alguma forma, elas ficam voltando à nossa memória. E que não permite que a gente possa viver a alegria no presente e muito menos no futuro. Nos impede de ter a esperança no futuro. E a gente fica preso e fica amarrado, vivendo sempre aquela situação do passado. E muitas vezes a gente fica contaminado por essas coisas. E a gente é movido pela culpa e a gente acaba se afundando nesses e se. E se eu tivesse feito diferente? E se eu pudesse voltar no passado? E se eu pudesse ter mais tempo com tal pessoa? E a gente sempre fica se culpando. E se? Vamos abrir lá em 1 João 4,18. 1 João 4,18. A gente tem aqui na tela para você acompanhar também. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Ora, o medo produz tormento. Se você pega na NVI, ela vai dizer: o medo não produz culpa. E de quem ou alguém vai... De quem ou alguém que a gente tem medo? Ou de quem ou alguém que nos persegue? E qual que é um dos principais medos da culpa?
E a gente muitas vezes fica se apoiando e colocando os nossos argumentos em cima disso. E a gente vive se punindo e a gente não consegue avançar, porque sempre fica preso nessa culpa. E essa noite eu quero compartilhar uma boa nova com você. Que Deus, Ele não quer que você viva assim. Amém? Mas Ele quer que você tenha a certeza de que fomos totalmente perdoados. Totalmente perdoados. Não há mais condenação sobre as nossas vidas. Que a gente tenha essa certeza. Vamos abrir Salmo 32, versículo 1 e 2. Salmo 32, versículo 1 e 2. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Então nós não precisamos mais ser regidos pela culpa do nosso pecado. E quando como a gente aprendeu, quando a gente passa esse versículo pela cruz, a gente vê que Jesus tomou sobre Ele todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados estavam com Ele na cruz. Como o pastor Fábio falou, o meu pecado do passado, do presente e o do futuro, inclusive aqueles que eu ainda vou cometer, já estão com Ele na cruz. Já estão perdoados os nossos pecados, amém? Então a gente não precisa mais ser regido por esse sentimento de culpa. Então quando a gente entende isso, a gente começa a viver uma vida mais leve. Eu já não caminho mais com aquele fardo nas minhas costas. Porque eu não preciso sempre ficar voltando naquelas situações que aconteceram. E eu consigo avançar e viver o presente, aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu corto todas as amarras que tinham com o meu passado. E as coisas que de alguma forma me impediam e me travavam na caminhada. Isso alguns de vocês devem estar pensando se isso é possível mesmo. A gente, em alguns grupos familiares, a gente escutou muita coisa sobre isso. Mas essa é uma certeza de que nós fomos perdoados, totalmente perdoados. E vamos ver o que Deus diz a respeito disso. Uma das coisas que geralmente a gente faz quando se sente culpado, a gente se esconde. Geralmente as pessoas falam que a gente tem que enterrar o passado, que só o tempo cura o passado, só o passado é cercado de culpa. E se eu enterro esse passado, essa culpa, uma hora ou outra ela vai se levantar. É que nem aqueles filmes de terror, né? Sempre indo atrás, né? Assim é com a culpa. Por mais que eu avance, se eu não consigo me perdoar, uma hora ou outra ela vai vir. E os momentos que ela aparece sempre são aqueles momentos mais inapropriados. É no meio quando eu estou com o meu temperamento mais alto,
é no momento de ira, é no momento de discussão. Se eu não resolvo alguma coisa com meu irmão e deixo, não faz. Na hora que você estiver de frente com ele, aquilo vai voltar. Se você não perdoa ele, se você não libera o perdão, se você não fica livre daquilo. Eu vi, uma vez eu conversando com uma pessoa e ela compartilhando comigo, eu não confio não coloco toda a minha confiança nas pessoas, porque elas sempre vão me desapontar, então eu sempre reservo aquele espaço para elas. E com isso você está dizendo que realmente elas vão te decepcionar. E quando elas te decepcionarem, você vai colocar a culpa nela. Você vai falar, viu? Eu estava certo. Ela me decepcionou. Mas quando eu troco a minha mente, a minha mentalidade ela muda, eu começo a ver e entender e olhar as pessoas como Cristo olha. Sempre esperando que elas vão avançar e vão conseguir suprir e cumprir com tudo aquilo que elas têm preparado, tudo aquilo que Ele tem preparado para elas. Eu não olho a pessoa já como um potencial que possa me decepcionar. Mas pelo contrário, eu invisto nela. Eu invisto nela. Então o sentimento de culpa ele vai consumindo. Se a gente não libera esse perdão, ele vai nos consumindo pouco a pouco. Pouco a pouco. Lá em Gênesis a gente vê essa postura em Adão. Lá em Gênesis 3:10, não precisa abrir. Ele fala, quando Deus se apresenta para ele fala, ouvi a tua voz, e porque estava nu tive medo e me escondi. Então ele teve medo, e o medo gerou a culpa. E a primeira atitude dele, quando ele estava se sentindo culpado, ele se escondeu. Ele fugiu. E trazendo para hoje, como é que você tem tentado se esconder? Como você tem tentado fugir da presença de Deus? Uma outra postura, uma outra atitude que as pessoas têm, ela começa a diminuir a culpa. Começa a diminuir, minimizar a culpa. Mas não foi bem assim, não é tão grave assim. Não foi nada isso. Mas tentando sempre colocar um paliativo para que aquilo não seja de alguma forma exposto. E às vezes esse nada não tem nada a ver, ou não é bem assim, ou não, deixa pra lá. Ela dura 20, 30 anos e a pessoa fica amarrada naquilo e não consegue avançar. Uma outra coisa, quando a gente tenta esconder a nossa culpa, a gente fala, mas todo mundo faz isso. O fulano faz pior. E a gente tenta jogar a iniquidade, o pecado do outro, que seja maior que o meu pecado, para que a gente diminuir, para que não seja tão grave assim. Mas fulano faz isso, então o meu não é tanto. De alguma forma eu tento me esconder. Mas esse é o padrão que a gente tem visto e tem aprendido.
Será que é um padrão correto de escolher? Será que as ações das outras pessoas, elas justificam aquilo que eu faço? E eu sempre fico brigando com o outro, sendo que a briga é comigo mesmo. Eu paro de imputar culpa e imputar pecado sobre a vida dos outros. E a gente tenta nos convencer que não é tão errado assim. Apenas para acalmar a nossa consciência. Para a gente, de alguma forma, se livrar da culpa. E a gente começa a culpar outras pessoas. Lembra do Adão? Mas foi a mulher que o Senhor me deu. Colocou a culpa em 2 pessoas. Colocou em Deus e colocou na mulher. E para não terminar, depois ainda Eva coloca a culpa na serpente. Sempre colocando a culpa na outra pessoa. Eu lembro de um exemplo de quando eu era criança, assim, devia ter a idade do Caim e do João, assim. E eu tinha o meu primo, tenho o meu primo, que ele é 1 ano mais novo. E ele é bem hiperativo, assim. Eu sou um pouquinho mais contido, era sempre mais contido, assim. E ele sempre aprontava, ele sempre era corrigido, e eu via aquilo e falava, nossa, como é que ele faz isso? Só que eu reprimia aquilo pra mim. E daí quando a gente estava junto, eu queria fazer as coisas, só que o que eu fazia? A minha estratégia, para não receber a culpa. Eu ia lá, que nem uma vez a gente estava num campo assim, e daí tinha uma árvore, e daí ali a gente fez a nossa base e tal, brincando assim. E daí tinha uma toça assim de mato, e daí a gente brincando com a fogueira ali, brincando com fogo. Aí eu olhei assim e falei, acho que eu vou jogar fogo aqui pra ver o que acontece. Se acontecer alguma coisa, eu já sei onde eu coloco minha culpa, né? E daí acendemos o fogo ali, e eu coloquei naquele mato e pegou fogo no terreno todo, na data toda lá. E aquilo pegou tanto fogo que a gente correu de lá. Aí isso era na frente da casa da minha tia. E começou a pegar fogo, e daí a minha tia saiu pra fora, os vizinhos saíram pra fora. Aí aquela bagunça, eles já iam começar a chamar o bombeiro, daí começaram a jogar água lá, de balde, mangueira dos lados. E acabou que apagou o fogo. Aí a minha tia, depois terminou, ela pegou eu e meu primo e levou lá pra dentro. E a culpa caiu em cima de quem? Do meu primo. Porque eu sempre ficava quietinho. E daí nas minhas atitudes, ele levava a culpa. Porque eu sempre me aproveitava da hiperatividade dele para jogar a culpa nele. E ele sempre era mais bagunceiro, mais ativo. E aí ele sempre era corrigido por causa disso. E eu sempre saía pela culatra. Sempre escapava da correção. Nunca enfrentava a correção. Porque eu sempre colocava a culpa nele. Então, acontece que a culpa é do outro. O sentimento de culpa, ela nos leva a buscar outra pessoa. A colocar a culpa em qualquer outra pessoa. Inclusive em Deus. Eu lembro que uma das primeiras coisas, quando eu bati o carro, eu falei, Deus, por que isso acontece comigo? A primeira vez que eu bati o carro, eu saí do carro e falei, Deus, por que isso acontece comigo? Aí já vem aquele, não, Deus, estive aqui, eu faço isso, eu faço aquilo. Por que o Senhor faz isso comigo? Quem você tem culpado? Quem você tem culpado? E quando eu começo a entender aonde eu estou, aonde nós estamos, a gente vê que o sacrifício de Jesus ele
ele foi completo. Quando Cristo ressuscitou, eu ressuscitei com Ele. E a gente ressuscitou para ser uma nova criatura, não uma criatura reformada, remendada, mas todas as coisas foram feitas novas nas nossas vidas, amém? Então a palavra de Deus, ela declara que por causa da ressurreição de Jesus, o Pai me deu um novo coração, um novo espírito, e por isso eu tomo posse agora dessa nova vida. Quando a gente vê a conversa de Jesus com Nicodemos, ele fala para ele, né? Necessário é nascer de novo. Então a gente precisa passar por esse novo nascimento, entender o que é esse nascer de novo. E através disso eu começo a não mais aceitar as culpas, os traumas, essas feridas, os complexos, essas lembranças do meu passado, que de alguma forma trazem a amargura para o meu coração. E agora eu tenho o coração e o espírito e a mente de Cristo. E Ele me capacita a perdoar todos que me ofendem. Eu estava conversando no grupo familiar agora esses dias e foi levantada uma questão, mas quantas vezes eu preciso perdoar? E daí logo vem, 70 vezes 7. Mas isso não tem fim. A questão é que não tem fim. Mas eu não consigo perdoar. Como é que eu faço? Se a gente pega o exemplo do lutador, se eu for entrar num octógono lá para lutar, eu não passo do primeiro soco. Por quê? Porque o meu nível de resiliência ele é baixo. E o que é resiliência? Resiliência é a quantidade que eu consigo de esticar. Vamos pegar um elástico. Você estica ele, puxa ele, estica bem e ele vai voltar no estado original. Então é elasticidade. O quanto eu consigo sair de uma situação da mesma forma que eu entrei. Isso é resiliência. Então, se eu começo a praticar o MMA, eu já não vou passar do primeiro soco. Se a gente vê os lutadores, alguns aguentam até 5 rounds lutando. E se eu não começo a praticar o perdão, a primeira ofensa que vir, eu vou guardar aquilo e vou me amargurar. E eu vou reter, eu não vou perdoar. Então a forma da gente aprender o perdão é perdoando. Parece meio redundante, né? Mas eu só pratico quando eu começo, eu só exerço quando eu começo a praticar ele. Porque quando as situações virem, as ofensas virem, já não vai fazer mais o impacto que teve. Eu lembro que eu fui, para até eu entender isso, até eu aprender isso, demorou muitos anos e eu tenho aprendido sobre isso. Porque a minha velha natureza, ela demorava muito para perdoar. Eu cheguei a ficar 6 meses sem falar com o Rideu. O Rideu é meu melhor amigo. Eu fiquei 6 meses sem falar com ele. Mas glória a Deus que Deus ele estabelece e leva de volta na posição original. Amém? Se eu tivesse guardado aquilo, talvez hoje a gente não estava junto aqui. 6 meses sem falar com ele. Eu passava por ele, a gente na mesma igreja, eu passava por ele, se tinha uma fila de pessoas, eu cumprimentava um por um, pulava ele e continuava cumprimentando.
Você consegue entender isso? Hoje eu entendo que eu perdi 6 meses de amizade com ele. 6 meses de poder avançar no propósito que a gente tem junto. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Hoje eu entendo que isso precisou acontecer comigo para... Eu não colocava a culpa nele. Hoje eu não imputo mais a culpa nele. Porque eu precisava brigar comigo mesmo. E precisou um tempo que a gente precisou sentar e... Na verdade foi acontecendo. A gente se perdoou voltando a conversar. Acho que talvez essa não era o nosso tipo de temperamento ali mas a gente voltou a conversar. Eu lembro que isso aconteceu quando ele me chamou para ver o carro que ele ia comprar. Eu estava querendo procurar um carro, ele me chamou e a gente foi junto procurar o carro. E a partir dali as coisas voltaram a ser o normal. Mas precisou eu liberar perdão, eu tomar a decisão que eu precisava perdoar ele. E agora, entendendo isso, a gente começa a perceber que agora a gente está incluso na morte de Cristo. Pois quando ele morreu, eu morri com ele. E logo eu estando crucificado com ele, as coisas que eu fazia ficaram na cruz, ficaram nele. As ofensas, os pecados que eu tinha ficaram em Jesus. E quando ele ressuscita, eu ressuscito junto com ele. Eu lembro que por muitas vezes quando estava começando a minha caminhada cristã, e eu não comecei na igreja evangélica, eu passei por Testemunho de Jeová, passei por outras religiões, por assim dizer, e por muitas vezes o peso que se colocava era que ele morreu pelo meu pecado. Mas a ênfase era que a tristeza pelo meu pecado. E toda vez que isso vinha, me trazia culpa. E quando trazia essa culpa, eu de alguma forma me afastava. E a gente fica por muitas vezes se afastando, se escondendo. Mas quando ele ressuscitou, todos os nossos pecados eles foram apagados. Todos os nossos pecados eles foram apagados. Todos eles foram perdoados. Quais pecados? Quais pecados? Por isso eu não aceito mais qualquer culpa, qualquer condenação que o diabo de alguma forma tenta trazer ou imputar sobre a minha vida, sobre as nossas vidas. Por isso a importância de eu reconhecer a minha responsabilidade. Vamos abrir lá em 1 João 1:9. João 1:9. Se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, quando eu confesso o meu pecado, Ele é fiel e justo para me perdoar. Mas o que é confessar? Já parou para pensar o que é confessar? Confessar, na verdade, é concordar.
E eu concordo com o quê? Eu começo a concordar com a verdade, que diz que eu sou santo. Eu não confesso mais me autopunindo. Eu não confesso mais só tentando aliviar a minha conduta. Só aliviar a minha consciência, trazer um alívio para a minha consciência. Eu confesso concordando com a verdade, trazendo à existência aquilo que eu realmente sou. E o que a palavra nos diz que nós somos? O que a palavra diz que nós somos? Eu lembro de há um tempo atrás a gente estava conversando com o Caio Felipe, e daí surgiu a história até lá na escola. O Caio Felipe ele estava na escola, e daí a gente estava na reunião, e a professora veio falando para nós a respeito da conduta das crianças, tal, como é que estava a conduta delas, que elas estavam conversando demais, estavam fazendo bagunça demais. E daí ela foi falando de cada aluno foi falando. Aí quando ela chegou na minha vez, ela disse, o Caio Felipe ele está voltando a ser o menino que ele era no começo do ano, porque foi uma situação que ele falou para ela. Eu acho que ele percebendo, eu não sei ao certo explicar como foi, mas ele percebendo a situação, ele falou, professora, eu vou voltar a ser o Caio Felipe do começo do ano. E daí eu fiquei pensando, mas o que ele quis dizer com isso, né? O que ele quis dizer com isso? Ele vai voltar a ser o Caio Felipe que ele era do começo do ano. Porque no começo do ano foi falado que ele era quietinho. Já na outra escola, uma professora perguntou, ele fala porque ele fica quieto. E na situação eles estavam conversando demais, era bagunça demais ali. E daí o Espírito Santo veio ministrando. Ele chamou a existência aquilo que ele é. Porque quando a gente vai orar com ele, a gente afirma isso na identidade dele. De que ele é obediente, de que ele é um menino separado, de que há um propósito para a vida dele. E quando ele caiu em si, naquilo que ele estava fazendo, ele declarou isso. Ele concordou com a situação. E ele chamou à existência aquilo que ele realmente é. Que ele ia voltar a ser o Caio Felipe que ele era no começo do ano. Então o nosso confessar não é só para trazer um paliativo, trazer um curativo na nossa ferida. Mas ele é chamar à existência aquilo que realmente a gente é. E nós somos santos. Amém? Então Deus perdoou todos os nossos pecados. E Cristo carregou os nossos pecados no seu corpo na cruz. No seu corpo na cruz. O pecado já não está mais no meu corpo. Por isso que eu não tenho mais essa mente, essa visão de que nós somos pecadores. Porque todo o pecado já está no corpo dele. Abra comigo lá em Isaías 53. Isaías 53, versículos 5 e 6. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Onde que está o meu pecado? Onde está o nosso pecado? Onde está o nosso pecado?
Aonde está o nosso pecado? Está sobre ele. Está no corpo. No corpo de Cristo. Então quando eu me olho, eu já não me olho mais como um pecador, mas como santo. Mas por que como santo? Porque o pecado ficou no corpo. E o corpo ressuscitou. E quando ele ressuscitou, eu assumi essa nova posição. Então o meu pecado agora já não está mais. Não há mais a tristeza pelo meu pecado na cruz. Eu já não assumo mais essa postura de culpa. Mas a boa nova é que ele ressuscitou. Então não há mais a tristeza toda vez que eu olho para a cruz. O lugar da cruz não é mais o meu lugar de tristeza, mas é o meu lugar de alegria, porque ele ressuscitou. Amém? E o inimigo, de alguma forma, ele não quer que você entenda essa verdade, de que você seja livre dessa culpa. Mas isso é possível? João 14, 16, vamos abrir lá? João 14, 16. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E quando fala Consolador, a palavra que é usada ali é Paracletos. E o significado de Paracletos é aquele que está ao lado. Então eu não vou mais caminhar sozinho. Eu não vou mais fazer as coisas sozinho. Porque o Espírito Santo, ele está comigo. Ele está com cada um de nós. Ele está aí do seu lado. Isso é promessa, isso é verdade nas nossas vidas. Ele está ao nosso lado. Colossenses 3:3. Colossenses 3:3 diz: porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então Paulo diz: vós morrestes e a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, para o diabo nos alcançar, ele tem que passar por Cristo e depois por Deus. Sabe quando que ele vai te pegar? Sabe quando que ele vai te pegar? Nunca. Que você não é mais propriedade dele. Porque você agora está em Deus. Você viu a briga que Jesus arrumou? Você não está mais sozinho no mundo. Você está nele. É como se quando o inimigo fosse procurar a tua ficha, falar, acho que eu vou acusar, deixa eu ver, vou acusar o Leandro, vou procurar a ficha dele lá, o que eu tenho para acusar ele? Ele vai lá, ABCD, JKL, L. Cadê a ficha? Cadê a ficha? A ficha está em branco. Já não tem mais acusação. Ele já não encontra mais acusação, porque todos os pecados foram perdoados. Não há mais imputação de pecado sobre a sua vida. Não há mais antecedentes criminais sobre você. A tua ficha está limpa. A tua ficha está limpa. Eu queria chamar
os ministros de louvor. Esse é o perdão que Deus tem para cada um de nós. Você quer aceitar esse perdão? O perdão de Deus, ele é instantâneo. Ele não fica remoendo as nossas transgressões. Ele não fica lá remoendo. Será que eu perdoo? Será que eu não perdoo? O perdão dele é instantâneo. No momento que eu reconheço e que eu peço perdão para Ele, Ele nos perdoa. O perdão dele é completo, porque Ele quer nos restaurar por completo. A graça dele não veio pela metade, não veio fracionada, não veio só uma parte. Ele veio por completo sobre as nossas vidas. Amém? E esse é o maior presente que Ele nos deu. Da gente poder ser liberto da culpa hoje. O perdão dele é instantâneo e ele é completo. No que eu concordo com Ele, no que eu confesso para Ele, eu sou liberto. Todo o pecado ele é apagado. Amém? Você pode ser liberto da culpa hoje. Vamos abrir lá em Efésios 1:7. Efésios 1:7. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Você consegue entender que o corpo ela tinha uma função e o sangue ela tinha outra função? O corpo carregou o pecado e o sangue ele me purifica. O sangue ele nos traz a purificação. O sangue ele me limpa de todo o pecado. Amém? E hoje eu sou limpo pelo sangue de Cristo. A Bíblia ela nos diz que o salário do pecado é a morte. Então, portanto, quem peca merece morrer. Mas usando essa mesma questão ao contrário, quem não peca merece viver. Acompanhe comigo. Cristo, ele veio a esse mundo e viveu uma vida sem pecado. Então ele não merecia morrer. Ele não merecia morrer. E com o sacrifício dele, que ele fez, essa morte era a morte que eu merecia. Que cada um de nós merecia. Porque esse era a paga do pecado. Esse era o salário do pecado. Pode ficar de pé. Mas na cruz, é como Jesus nos falando: eu morrerei por você, e a vida que eu mereço, eu te dou.
E a única coisa que você precisa fazer, existe uma coisa que você precisa fazer. É dizer para Deus que eu aceito. A gente não precisa mais viver uma vida de culpa e acusação, porque a gente foi totalmente perdoado.